Olá, pessoal do terceiro ano. Hoje nós vamos para a nossa aula 3 do segundo bimestre, continuando o conteúdo de genética, só que agora vocês vão ver que os conteúdos de genética, eles vão ficar menos, assim, nós vamos ver mais teorias, né? Como é que eu coloco aquelas coisas de genética em prática? Como os cientistas vão usar aqueles conteúdos, né, que vocês viram, aquelas noções que vocês viram na aula 1 e 2 de genética na prática, como é que vai ser usado? Então, assim, nós vamos falar de biotecnologia, nós vamos dividir esse conteúdo de biotecnologia em algumas aulas, porque são muitas coisas, né? É um ramo da biologia que cresce bastante, que tem muita novidade o tempo todo. Então, eu vou tentar colocar o máximo de coisas possíveis para vocês. Então, para isso, eu precisei dividir em algumas aulas. Então, essa é a nossa primeira aula que vai falar de biotecnologia, tá bom? Então, o que é a biotecnologia? Ela é um ramo da biologia que vai desenvolver as tecnologias a partir de organismos vivos ou de matéria-prima a partir deles, baseada nos processos biomoleculares e celulares para criar ou modificar produtos e resolver problemas na sociedade. Então, assim, toda vida que eu for utilizar a parte genética molecular, né, o material genético de um indivíduo para produzir alguma coisa, eu estou falando de biotecnologia. Então, vacina, antibiótico, clonagem, transgênicos e fertilização in vitro são exemplos de biotecnologias que a gente pode utilizar, tá certo? Nessa aula, nós vamos falar de dois tipos de biotecnologia. Nós vamos falar dos transgênicos e nós vamos falar das clonagens, tá? Então, o que são os transgênicos? O transgênico é quando eu pego um organismo, é quando eu pego um ser vivo, que eu pego o material genético dele e coloco em outro indivíduo. Então, eu posso pegar, assim, o material genético de uma bactéria e colocar numa planta, para que essa planta produza determinada coisa específica que eu quero. Eu posso pegar parte do material genético de um animal e colocar numa planta, de uma planta em um animal, enfim. Então, a partir dessa transferência do DNA, a partir dessa mistura desse DNA, desses indivíduos, eu vou formar o quê? Um organismo geneticamente modificado, que a gente conhece como transgênico. Não quer dizer que todo organismo geneticamente modificado vai ser um transgênico. Eu posso modificar geneticamente algum indivíduo, mas não necessariamente ele vai ser um transgênico, tá certo? Aqui a gente vai ter assim, no Brasil nós temos vários estados que plantam, né, transgênicos, assim, se a gente for falar em relação às plantas, principalmente milho e soja. E nós temos aí o Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas e Bahia. Aqui eu coloquei essa figura para vocês terem uma noção de como o Brasil produz muitos transgênicos. Para quê? Para que vocês saibam que nós consumimos também alimentos transgênicos e às vezes não sabemos. Cara, como é que eu vou saber? Quando você for comprar as coisinhas agora no supermercado, né? Quando você for comprar alguma coisa que tem a embalagem, você vai olhar se tem esse símbolozinho aqui com esse T. Porque isso aqui, esse símbolo significa que aquele alimento é feito com transgênicos, né? Que eu acredito que é uma coisa que a gente não observa, que a gente não olha. A gente vai lá, então, por exemplo, milho, né? Você vai comprar lá o seu cuscuz, você não observa se tem, ou se no seu milho de pipoca tem isso aí, ou no óleo que a sua mãe compra, né? Ou seu pai, ou você, não sei, na sua casa, se tem essa letrinha aí. Se tiver, quer dizer que você está consumindo um alimento que é feito a partir de transgênicos, tá? Quais são as vantagens e desvantagens de utilizar os transgênicos? Então, assim, as vantagens, né? Uma maior produtividade e redução dos custos, aumento do potencial nutricional do alimento, plantas mais resistentes às pragas e aos agrotóxicos, aumento da tolerância das plantas às condições adversas do solo e clima, redução do uso de agrotóxicos. Agora, sim, algumas coisas dessas vantagens aí são na teoria, tá? Porque, assim, eu coloco a redução do uso de agrotóxicos, ainda não está acontecendo, né? Porque, na verdade, vamos dizer assim, eu tenho uma plantação de milho. Aí, essa minha plantação de milho, eu quero que ela seja mais produtiva, que o milho seja mais saboroso, né? Que ele seja mais bonito, para que eu possa vender melhor. Então, a maioria das coisas que são feitas em relação aos transgênicos é em relação a essa modificação
de paladar, visual, para que eu possa vender mais. Também é feita modificação para que eu faça com que aquela plantação seja resistente a determinada praga. Então, vamos dizer que tem um inseto que está atacando uma plantação aí. Aí é feito todo um estudo, é modificado geneticamente aquele indivíduo, aquela planta, para que aquele inseto não consiga mais ser uma praga naquela plantação, tá? Quando eu for plantar esse transgênico, né, essa planta que está geneticamente modificada. Então, basicamente, é isso aí que é feito. E as desvantagens, né? No caso, para nós, desenvolvimento de doenças, né? Então, assim, reação alérgica, câncer, isso aí ainda está em estudo. Nem é possível dizer que é 100% de certeza de acontecer e que não é possível de acontecer ainda, porque, querendo ou não, os transgênicos, eles estão sendo utilizados há pouco tempo. Então, tem coisas que ainda não é possível avaliar. A questão do desequilíbrio ambiental, né, a poluição do solo, da água, o desaparecimento de espécies, porque se eu tinha uma espécie que ela ia, por exemplo, que era uma praga naquela plantação, aquela espécie, mesmo sendo uma praga, ela é necessária na natureza. Então, quando eu retiro isso, eu estou prejudicando, eu estou desequilibrando, né, a questão ambiental. Perder a biodiversidade, a contaminação das sementes, enfim, são várias coisas, né? Como tudo na vida, existe a parte positiva e a parte negativa. Outro ponto que nós vamos falar nessa aula é a respeito da clonagem. Professor, é a clonagem igual a clonagem do clone, da novela? Também, mais ou menos, mas não é disso. Então, assim, o que são os clones? Eles são um conjunto de células, um organismo, cujo conjunto de genes é idêntico ao de outro organismo. Então, vou pegar um organismo, esse organismo pode ser uma bactéria, esse organismo pode ser uma ovelha, enfim, que vai ser idêntico, né? O conjunto de DNA, ou seja, o genoma daquele indivíduo vai ser igual ao outro. Na natureza, a clonagem ocorre em processos como a reprodução assexuada, como assim, a bactéria quando ela faz mitose. Então, tem lá uma bactériazinha que vai se dividir em duas. Isso é uma clonagem. Tanto de animais quanto de vegetais. Como é que eu faço uma clonagem de vegetais? Você foi lá na casa de uma pessoa, a sua mãe, né? Que a mãe da gente gosta de planta. Aí a sua mãe foi lá na casa de uma pessoa, viu uma plantinha. Ela pega um galinho, leva para casa dela e planta aquele galho. Vai nascer outra planta. Ali é feita uma clonagem, porque o material genético daquela planta, que a sua mãe pegou lá o galinho e foi lá na casa dela e plantou, quando aquela planta começa a crescer, o material genético é igual àquela outra que ela coletou, tá? E os gêmeos idênticos, querendo ou não, eles são uma clonagem, né? Porque é o mesmo material genético em duas pessoas. Três, no caso, né? Se for. Então, existem três tipos de clonagem, tá? Primeiro, a gente vai falar da clonagem reprodutiva. A clonagem reprodutiva, o exemplo, assim, mais conhecido que nós temos, é da ovelha Dolly, que foi em 1997. Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram uma ovelha, que já era adulta, né, que já era, entre aspas, velha, né, não era novinha, e retiraram células das glândulas mamárias. Vocês estão lembrados que no interior das nossas células nós temos o nosso material genético. Então, eles pegaram o material genético dessas células aqui da ovelha, pegaram outra ovelha, um óvulo dessa outra ovelha, retiraram o núcleo desse óvulo, tá? Deixaram assim só sem o DNA dentro e colocaram o DNA dessa célula, dessa outra ovelha aqui dentro. E essa célula, né, esse óvulo já, né, com o material genético completo, foi implantado em outra ovelha para que houvesse a gestação. Então, assim que foi feita a clonagem da Dolly. Foi observado que a Dolly, como ela foi feita a partir de uma ovelha, né, que já era adulta, ela teve um envelhecimento mais rápido, tá? Mas aí foi um grande marco na clonagem, né, dos seres vivos, porque foi a primeira clonagem feita. Hoje já tem clonagem, né, de outros seres vivos, não tem clonagem de humanos, não é permitido, bioética, né, em relação à bioética, não é permitido fazer clonagem de seres humanos, só de animais, tá bom? Já tem gente demais, a gente ainda tá fazendo clone por aí, né? Outro tipo de clonagem, a clonagem de DNA. Então, ele vai ser o quê? Ele vai pegar, consiste na criação de inúmeras cópias do mesmo gene. Então, assim, vamos dizer que onde é que eu uso essa clonagem de DNA? Antigamente, a insulina, que era produzida para pessoas que precisavam, porque tinham diabetes, quem tem diabetes tipo 1 e precisa tomar insulina todo dia, né, que a pessoa não produz o hormônio da insulina,
esse hormônio era feito a partir do porco, era retirado do porco. Só que dava muito trabalho e era muito gasto, porque eu tinha que ter toda aquela criação do porco, matar o porco, para retirar a insulina, blá, 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 blá. Então, eles descobriram que, se eles pegam uma bactéria, eles descobriram qual era o gene no ser humano, né, na gente, que era responsável por produzir a insulina. Então, eles pegam esse gene da insulina, colocam dentro de uma bactéria, incrementam, né, juntam com o DNA da bactéria e a bactéria começa a produzir insulina. A bactéria não precisa, ela não produz insulina naturalmente. Só que como o gene que produz a insulina foi colocado na bactéria, ela vai começar a produzir insulina. E essa bactéria, ela vai se reproduzir e, consequentemente, ela vai produzir insulina. Então, hoje, a insulina, né, que é vendida, que o pessoal toma, quem tem diabetes tipo 1 e precisa tomar insulina, é feita a partir dessa clonagem de DNA. E nós temos a clonagem terapêutica, que é o quê? Com as células-tronco, né? Então, ela é utilizada para tratamento de doenças degenerativas, né? Ou então, a pessoa sofreu um acidente, teve um traumatismo na medula e não está mais andando, ou perdeu o movimento das pernas, ou o movimento do corpo todo, dependendo de onde foi o trauma dela. Então, é feito, né, um tratamento com células-tronco, né? A partir daí, eles vão pegar aquela célula-tronco e fazer com que ela se transforme no que o cientista quer, especificamente, ou uma célula nervosa, ou da medula óssea, enfim, o que for necessário. Então, esses são os 3 tipos de clonagem, tá? Então, agora vamos ver quais são os tipos de questões. A parte de genética que mais cai no Enem é em relação à biotecnologia. Então, daqui para frente, todas as questões que a gente for trabalhar nos exemplos e nas atividades que vocês vão fazer, é tudo retirado do Enem. É aquela genética que a gente viu de fazer cruzamento, primeira e segunda lei de Mendel, dificilmente cai no Enem, não cai. Até hoje, né, praticamente não caiu. Então, essa parte de biotecnologia cai muito, tá? Então, primeira questão, de exemplo aí para vocês. Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, 1/3 do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste da extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. Aí o que é a pergunta? A produção de insulina pela técnica de DNA recombinante tem como consequência o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno? Não, ele está exatamente tirando essa parte aí, não vai ser mais usada. B, a seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos? Não, eu estou usando bactérias, mas não para não para a produção de antibióticos, sim de insulina. C, o progresso na técnica da síntese química dos hormônios? Também não. D, impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos? Sim, porque aí eu estou utilizando essa insulina para pessoas que precisam tomar insulina, pessoas que são diabéticas, né? Então, aí é importante que vocês já saibam que a insulina faz parte desse processo das pessoas que têm diabetes, né? Que é preciso, não das pessoas que têm diabetes, todo mundo produz insulina, mas a pessoa que tem diabetes tipo 1, ela não vai produzir essa insulina. Então, essa técnica especificamente vai ser favorável na vida dessas pessoas, tá? Então, aí a resposta certa seria a letra B. Segunda, esse é do Enem de 2012. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência. Aí, o que é que ele quer que você diga? Ele quer que você diga por que essa característica vai aparecer, o que é que acontece para essa característica que eu coloquei o DNA ali no milho, né, que eu fiz essa transferência de DNA, aconteça. Letra A, o incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Não vai acontecer essa duplicação do gene transferido, eu vou só colocar o DNA de um outro ser vivo no milho. B, a transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. Não, é colocado o DNA mesmo, e não o RNA. C,
da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. Ele vai expressar proteínas, mas não a partir desse DNA. D, da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. Lembra que o DNA, ele vai estar diretamente ligado com a síntese de proteínas ou peptídeos, e não de carboidratos. E letra E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Sim, então, eu peguei o DNA de um ser vivo, que tinha determinada característica que eu queria colocar no milho. Aí eu coloquei no milho, agora esse gene está incorporado no material genético do milho. E a partir daí, o milho vai produzir um RNA, e esse RNA vai produzir a proteína que vai ser responsável por essa característica que eu quero. Então, aí, no caso, é a letra E. Muito obrigada, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E na aula 4, a gente vai continuar falando sobre biotecnologia. Até a próxima.